meu Deus. O espécime Z não é o corpo do Carter. O que é, então? O espécime Z é a cura para o câncer. No vídeo de hoje, temos uma trama eletrizante. Brian e Stewie descobrem um segredo obscuro. A empresa farmacêutica de Carter esconde a cura do câncer para lucrar. Juntos, eles planejam expor essa verdade ao mundo. Prepare-se para uma história cheia de reviravoltas e suspense. O episódio começa com Peter, Quagmire, Joe e Brian assistindo a uma partida de beisebol. Joe faz um comentário dizendo que tem os melhores lugares do estádio para pegar bolas de home run, e Peter concorda, dizendo que seria incrível, mas que o único souvenir que já pegou foi de uma corrida da Stock Car. Na próxima cena, todo o estádio vai à loucura, e Peter pergunta se perdeu alguma coisa. Quagmire aponta, dizendo que é só um louco invadindo o campo. Em seguida, Peter e Quagmire estão na fila do banheiro. Quagmire menciona que há 2 lugares vagos no mictório. Oi? Oi. Que droga, ele já começou. Se eu não fizer xixi logo, vai ser estranho. E aí, terminou? Já? Eu sei que ainda não fez. Eu vou fazer xixi na escada. De volta ao estádio, Joe avisa seus amigos que a bola está vindo na direção deles. Eles se jogam no chão, mas Brian aparece segurando a bola e diz que é dele. Quagmire fica raivoso, dizendo que a bola veio em sua direção e que era dele. Quagmire se vê na câmera ao vivo e rapidamente sai gritando do estádio. À noite no bar, Quagmire está com seus amigos. Quando chega a hora da reportagem esportiva do canal diário, o jornalista comenta sobre a partida e o placar do jogo de beisebol. Mas o assunto que todo mundo está comentando é o fã que perdeu a peruca no meio do jogo. O vídeo hilário tem 2 milhões de visualizações na internet. Quagmire diz que virou motivo de piada. Seus amigos dizem que não é tão ruim. Brian comenta se ele nunca pensou em assumir a careca. Peter fala que muitas celebridades já perderam cabelo com dignidade e cita alguns famosos. Joe diz que ele será feliz sendo quem ele é. Peter fala que ninguém vai zoá-lo e se aparecer alguém é só ignorar como ele faz. No outro dia de manhã, Chris avisa seu pai que tem um careca estranho do lado de fora. Peter, não surpreso, fala que é o Quagmire e que vai falar com ele, acrescentando que ele está diferente agora que está careca. Peter pergunta o que o Quagmire está fazendo. Quagmire está sentado no quintal de Peter com um medidor de velocidade e fala que está avisando os motoristas rápidos que é um bairro de família e não uma pista de corrida. Peter pergunta por que ele não faz isso em frente à própria casa e ele responde que é por causa do seu rádio amador, que interfere no radar da rua. Diminua a velocidade, dirija como o diabo que você vai conhecê-lo. Quagmire, o que você está fazendo? Tô dizendo pra esses ligeirinhos que aqui é um bairro de família e não uma pista de corrida. Depois, os amigos aparecem no bar e Joe avista rapidamente Quagmire. Peter comenta que ele anda estranho ultimamente e Joe oferece uma cerveja, mas Quagmire recusa, dizendo que vai ver fotos de pássaros mais tarde e não quer estar embriagado para isso. Peter diz que eles o odeiam agora, e Joe comenta que antes ele era divertido. Peter expressa que quer seu amigo de volta, e Quagmire responde que não vai colocar a peruca de volta, então não sabe o que fazer. Pode fazer transplante capilar. Que nem os caras que fingem sair da piscina. Seria uma boa. Vai, Quagmire, faça o transplante. Agora no hospital, Quagmire e seus amigos estão esperando pelo médico, mas logo em seguida ele é chamado. Enquanto Brian e Peter estão lendo revistas, Joe cumprimenta a todos, e Peter fica surpreso. Brian dá uma saída e diz que vai ao banheiro, mas no caminho, ele ouve um dos médicos no corredor falando para o Sr. Carter que só lhe restam poucas semanas de vida. O transplante capilar de Quagmire termina, os amigos aprovam e dizem que ficou ótimo. Já em casa, à noite, Brian vai até o quarto de Stewie porque está preocupado com o que escutou. Brian comenta que escutou algo do qual não queria. Ele diz para Stewie que ouviu um médico falar para Carter que ele só tem 2 semanas de vida. Stewie fica impressionado e pergunta se ele tem certeza disso. Brian fala que viu com seus próprios olhos. Stewie diz que precisa conferir isso e abre seu notebook, vendo Carter, que aparentemente parece muito doente. Brian pergunta como eles estão vendo aquilo, e Stewie responde que ele escondeu uma câmera no quarto dele. Escuta, como estamos vendo isso? Acontece que eu escondi uma câmera na casa dele. E o pior é que a Lois nem sabe que ele está doente. Depois disso, Brian vai até Lois, que está na cozinha, e diz que precisa contar algo que pode ser difícil de escutar. Lois pergunta o que é, e Brian responde que seu pai está mal. Ela fica espantada, e Stewie aparece para tirar uma foto.
Ela pergunta do que ele está falando, e ele conta sobre o problema que ele estava tendo e o que ouviu no hospital. Ele diz que sente muito, mas que está atrasado para a sessão das 10 para as 5 e só falta 1 minuto, então ele precisa sair tipo agora. A cena corta com toda a família dentro do carro. Eles chegam na casa dos pais de Lois, e quem atende é a mãe. Lois diz que está preocupada e tentando falar com ela, e pergunta se seu pai está bem e onde ele está. Bárbara diz que ele está bem, mas agora não é uma boa hora, pois ele está muito ocupado. Lois a interrompe e diz que sabe que tem algo, quando ela entra e vai até a sala de Carter. Carter aparece totalmente bem, com um aspecto muito melhor do que no hospital. Lois diz que ele está bem e pergunta a Brian como ele pôde deixá-los tão aflitos, já que Brian tinha dito que ele estava falecendo. Quando só Stewie e Brian ficam depois de todos saírem, Brian revoltado pergunta para Stewie como ontem à noite ele estava no leito de morte e agora parece melhor do que nunca. Stewie responde que dizem que rir é o melhor remédio e talvez ele tenha ido ao clube de comédia. Dizem que rir é o melhor remédio. Quem sabe ele foi a um clube de comédia, sei lá. Em casa, Brian aparece novamente em frente a Stewie e diz que tem uma teoria sobre Carter. Ele tenta explicar para Stewie que Carter está mentindo e que aquele que viram doente foi trocado por um impostor. Stewie pergunta o que sugere e Brian diz para que eles o sigam, para ver se é realmente Carter. Stewie concorda, mas fala que teria que voltar para casa às 19 horas por causa do que ele testemunhou. Stewie e Brian estão vigiando a mansão de Carter, e Brian fala que eles só precisam esperar que ele vacile, já que o impostor precisa fazer tudo o que o Carter normalmente faria. Stewie vê ele saindo pelos binóculos, e Brian dirige seguindo o carro. Eles tentam seguir os passos de Carter, que vai até uma cafeteria, e Brian diz que isso não é o que ele faria, já que ele acha que elas são muito chiques e pretensiosas. Já na indústria do Sr. Carter, Brian e Stewie seguem ele até o elevador e se escondem para escutar a conversa. Carter e um de seus funcionários estão conversando, e ele diz que sua aparência está muito melhor do que da última vez que o tinha visto. Sr. Carter diz que ninguém nunca mais o verá daquela forma, e enfatiza a importância de não revelar o segredo deles ao público. Stewie e Brian acham que é realmente um impostor, e que o cadáver se encontra no 12º andar. O Sr. Carter os escuta e tenta falar com eles, mas não os reconhece. Stewie e Brian vão até o 12º andar e encontram a sala secreta, mas ela tem um código e eles não sabem a senha. Quando é o aniversário dele? Acho que é em março. Stewie, pirou! Você fez muito barulho, os guardas vão ouvir. Não esquenta, Brian. Ei, o que tá acontecendo aí? Nada. Beleza. Quando entram na sala secreta, ela se parece com um laboratório farmacêutico. Enquanto eles procuram um corpo, Stewie acha a sala com o nome Espécime Z. Entrando nela, eles encontram, na verdade, a cura para o câncer. Brian diz que Carter não morreu, ele se curou. De repente, Carter aparece e diz que Brian invadiu o laboratório dele. Brian pergunta se ele descobriu a cura. Carter diz que não foi ele, e sim um dos cientistas que ele contratou. E Brian, irritado, diz que ele descobriu o santo graal da medicina moderna e pergunta por que mantém isso em segredo. Carter diz que é porque dá muito mais dinheiro tratar a doença do que curá-la. Brian diz que isso é um crime e que ele irá contar para todos. Carter não se incomoda e diz que ninguém vai acreditar nele, e então pede para que os seguranças expulsem Stewie e Brian, que são chutados para fora. Brian comenta que não acredita que o Carter sacrificaria milhões de vidas para proteger os lucros da empresa. Stewie brinca e mostra o pequeno souvenir que ele pegou na saída. Brian fica surpreso e pergunta para Stewie como ele conseguiu fazer isso. Stewie diz que foi fácil porque pegou enquanto os dois estavam discutindo. Na outra cena, os dois chegam em casa e se deparam com Peter e Lois no sofá. Brian diz que tem algo incrível para contar e Peter mostra seu novo truque antes. Carter invade a casa deles com 2 agentes e rende Brian, tomando a amostra que Stewie roubou. Lois fica espantada e pergunta para o pai o que está acontecendo entre eles. Brian diz para Lois que o pai dela tem a cura para o câncer, mas não vai divulgá-la porque não dá dinheiro. Lois pergunta se é verdade, e ele confirma, mas não parece se importar, nem parece preocupado. Grande coisa. Também soltei um barrão hoje e não avisei a imprensa. Isso é interessante, porque eu sim.
Bom pro Peter. Estava na hora da mídia falar algo positivo. Lois diz que o pai dela é presidente de uma empresa bilionária e só se importa com dinheiro. Ela tenta tocá-lo sentimentalmente, perguntando se a babá que o criou tivesse câncer ou algum membro da família deles, e pede para que ele faça a coisa certa. Ele responde que concorda e que fará isso por ela. Carter diz que fará o anúncio amanhã, e Stewie fica surpreso porque Carter é o pai da mãe de Lois. No outro dia, com todos reunidos na sala, o que passa no jornal é o grande anúncio do laboratório Pewterschmidt. O presidente, Sr. Carter, lançou uma nota anunciando uma linha de desodorantes. Lois fica irritada e não acredita que o jornal terminou sem anunciar a cura do câncer. Lois liga para o seu pai e diz que ficou esperando pelo grande anúncio. Ele admite que mentiu e desliga o telefone. Lembra aquele que ia fazer bem para toda a humanidade? Aquele que você prometeu para mim, sua filha? Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário. Até os próximos vídeos.